Graças a paz, igreja. Amém. Estamos muito alegres, né? Muito felizes, na verdade, né? Para a gente é sempre um grande prazer estar nessa igreja e principalmente tirando um dia para agradecer, na verdade, né? Um dia de gratidão, como o próprio Pedro falou. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração, minha igreja, uma palavra do Senhor, para que você entenda qual é o poder que existe na gratidão. O poder da gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Vou repetir. Em tudo, seja agradecido. Em tudo, seja agradecido. Porque essa é a vontade de Deus para comigo e para com você. Meu querido, um sentimento de agradecimento, um sentimento de estar sempre grato pelas coisas que nos cercam, pelo que temos, pelo que vivemos, pelo que passamos, isso tem um poder transformador, um poder regenerador, um poder modificador e um poder de mudar situações. É interessante que ultimamente eu tenho estudado um pouco mais, ou lido um pouco mais sobre a chamada psicologia social e psicologia positiva. Essas psicologias elas tratam do relacionamento que existe do homem com os meios sociais, na sua escola, na faculdade, na sua igreja, no seu trabalho. E o quanto esses estudos empíricos, estudos realmente científicos, têm provado que aqueles que têm um coração agradecido, eles prosperam mais, eles avançam mais, eles focam mais, eles crescem mais, eles são mais abençoados, as suas famílias são melhores, as suas famílias são mais abençoadas, as suas famílias são mais firmes no caminho do Senhor, porque eles têm mais foco. Quando você começa a verificar isso, você vê qual é o poder que existe no coração agradecido. E a nossa igreja, ela precisa fortalecer, digamos assim, nesse, não digo nem sentimento, nessa decisão de se tornar agradecido por tudo. E às vezes você pode dizer para mim, fala assim, mas pastor, eu tenho coisas que estão me cercando, que estão acontecendo na minha vida, que talvez não me deixariam ser agradecidos por isso. Como eu vou ser agradecido por uma doença? Como eu vou ser agradecido porque eu estou com uma situação financeira difícil? Como eu vou ser agradecido diante de uma situação negativa que eu não busquei, que eu não queria, mas ela está me cercando? Mas eu digo a você que é aí que está o segredo do poder da gratidão. Porque quando você é grato diante de qualquer situação, esse sentimento, ele vai trazer alegria, ele vai trazer otimismo para você, ele vai trazer entusiasmo, ele vai trazer mais amor, ele vai trazer mais felicidade e ele vai proteger o seu coração contra depressão, contra inveja, contra ganância e contra vários outros sentimentos que poderiam contrapor esse sentimento do agradecimento. E eu quero dizer a você, meu querido, que esse sentimento, não digo como eu disse a você, não é nem sentimento, esse relacionamento seu com Deus, relacionado ao que você tem, ao que você vive, precisa ser desenvolvido no sentido de que, Senhor, muito obrigado. Você precisa estar sempre agradecido porque você tem uma família. Ah, mas eu perdi minha família. Mas você perdeu porque talvez você não tenha agradecido por ela. Você tem que ter um sentimento forte de agradecimento pela sua igreja, pela sua célula, pelos seus líderes, pelo seu pastor, pelos seus apóstolos, pelo seu trabalho, pelas coisas que te cercam. E como eu disse, esse agradecimento traz um poder. E quando você olha para a Bíblia, você vê o quanto a Bíblia narra várias situações em que as pessoas, quando têm um coração agradecido, recebem algo a mais. Só para citar um exemplo de vocês, você lembra da cura dos 10 leprosos? A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Desses 10,
saíram os 10 agradecidos. Muito agradecidos, felizes da vida. E a Bíblia diz que um deles volta e chega para Jesus e fala diretamente para Jesus e fala: Senhor, eu vim aqui agradecer. Aí Jesus vira para ele e fala assim: opa, espera aí, não eram 10? Cadê os outros 9? Só você que voltou para pedir agradecimento, para agradecer. Então receba a sua salvação. Olha o que aconteceu, ou seja, quando você tem um coração agradecido, meu querido, você chama a atenção de Deus. Jesus observa sempre isso. É tanto que nesse exemplo dos 10 leprosos, você vê que Jesus estava observando. Jesus estava vendo qual era o coração daqueles discípulos. Jesus estava vendo qual era o coração daqueles que haviam acabado de receber uma grande bênção, que foi cura. E cura que poderia levar aquele povo, aqueles discípulos à morte. Só um de 10% voltou para agradecer. E eu quero crer que eu estou diante de uma igreja, viu, meu apóstolo? Uma igreja em que 100% é agradecido. 100% é agradecido. Meu querido, se eu falei com você, se alegre, se expresse, diga aí, aplauda ao Senhor e diga que eu sou agradecido. Eu quero falar para você, meu querido, pelo menos 3 bênçãos, de várias outras, 3 bênçãos que vêm pela gratidão. Pelo menos 3 bênçãos, de forma muito rápida. Primeiramente, a gratidão, ela tem o poder de multiplicar as coisas na nossa vida. Vou repetir. A gratidão, ela tem o poder de trazer multiplicação em nossa vida. João 6,11, ele fala que Jesus estava diante de uns pães e uns peixes e uma multidão. João, depois você dá uma lida lá, João 6,11. Tomou alguns pães, tomou alguns peixes, e ele sabia que precisava de uma multiplicação. O que ele fez? Vá lá na Bíblia. Agradeceu. Jesus primeiro deu graças, fechou o olho e agradeceu. Senhor, eu estou diante de uma situação impossível. Eu estou diante de uma situação em que eu não consigo resolver sozinho. Eu tenho poucos pães, poucos peixes e uma multidão para dar comida. O que fazer diante disso? Não sei, mas eu quero lhe agradecer, Deus. Quero te louvar. Estou aqui com o coração agradecido por esses pãezinhos e esses peixinhos, porque eu sei que o Senhor vai fazer a obra. E o que aconteceu, meu querido? Alimentou todo mundo. Existe um poder que é destravado quando você tem um coração agradecido. E às vezes nós precisamos, meu querido, de multiplicação em várias áreas da nossa vida. Precisamos de milagre em várias áreas da nossa vida. Estamos em época de economia em crise, como o jornal está falando. E muitos precisam de multiplicação financeira. Precisam de multiplicação no dinheiro que está nas suas mãos. Precisam de multiplicação para poder alimentar a sua família, para poder pagar suas contas. Precisa de multiplicação em vários níveis. Aí eu pergunto para você, você tem dado graças? Mas pastor, eu só ganho um salário mínimo. Mas tu tem dado graças a esse salário mínimo que você recebe? Você tem agradecido ao Senhor por aquilo que você tem em suas mãos? Eu quero lhe convidar, meu querido, para ter um coração agradecido. Pelo pouco que você tem em tuas mãos. Seja alguns pãezinhos, seja um peixinho, seja o que for que isso represente na sua vida. Mas eu creio, e eu estou mostrando para você na Bíblia, que aquele que tem um coração agradecido pode desencadear um processo multiplicador na sua vida sem limite, meu querido. E olha, eu digo para você que é de forma rápida. Pode ler a Bíblia, é de forma rápida. O negócio acontece e vai se multiplicando, multiplicando. Deus pode multiplicar, meu querido, na sua casa. Deus pode multiplicar na sua família. Deus pode multiplicar na sua célula. Esse fator multiplicador, meu querido, pode vir sobre a sua vida, mas você precisa ter um coração, uma atitude de agradecimento. Entende essa palavra? Precisamos desencadear isso, porque isso traz multiplicação em nossas vidas. Você está precisando de multiplicação em alguma área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você está precisando que se multiplique? Talvez seja financeira. Segunda bênção da gratidão. A gratidão tem o poder de gerar vida. A gratidão tem o poder de gerar vida. Lázaro estava morto, enterrado,
E a Bíblia diz que Jesus, depois de demorar muito propositalmente, chega diante do túmulo, diante da morte, e pode ler a Bíblia, meu querido, lá em João capítulo 11, o que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele deu graças. Vai lá a Bíblia. Senhor, eu lhe agradeço diante dessa situação de morte que eu estou. Eu lhe agradeço diante dessa situação que eu estou vivendo hoje. Senhor, eu lhe agradeço porque tem um amigo meu ali que está morto. Eu sou grato ao Senhor por isso, mas eu peço ao Senhor vida. Meu querido, às vezes a gente está diante de situações em que só nos resta pedir vida, porque está tudo morto. Vida espiritual morta, vida física quase morta, vida familiar destruída, morta, vida financeira morta, vida conjugal morta, os filhos mortos. E quando eu digo mortos, eu não estou falando às vezes de físico não, eu estou falando de sentimentos, de espiritual, de emoção. A gente reconhece isso, nós sabemos quando isso está assim nessa nossa vida. E a Bíblia nos ensina, você acha que Jesus deu graças ali à toa, meu querido? Não, é porque ele queria ensinar alguma coisa para mim e para você. E diante da gratidão, a vida se gera. Diante da gratidão, começa a gerar vida e as coisas se transformam. Estão entendendo essa palavra, meu querido? Às vezes nós estamos diante de morte de diversas áreas. E eu quero desafiar a sua fé nessa rápida palavra, para que você entenda o poder que existe na gratidão. E você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu estou diante de morte, de uma situação de morte. E eu quero agradecer ao Senhor aqui essa noite. E junto com esse agradecimento vai um pedido. Deus, gere vida. Como dar graças diante da morte? Pergunte para Jesus. Por que ele deu graça diante da morte? Meu querido, Jesus deu graça diante de uma situação de morte porque ele sabia que quando você tem um coração agradecido diante de determinada situação, mesmo que é de morte, isso ali pode gerar vida. Pode gerar vida. Segredos do reino espiritual, meu querido, que às vezes não são revelados, e a gente precisa entender isso. Deus pode trazer vida onde está tudo morto. E às vezes depende de uma posição sua, de uma postura. Qual é a postura? Deus, tu está no controle de tudo. O Senhor sabe tudo. E eu agradeço ao Senhor por isso. Traga vida. Você vai ver a vida sendo gerada. Porque Deus conhece o seu coração. E onde tem um coração agradecido, a vida é gerada. Entendeu essa palavra, meu querido? Então, se você entendeu, aplauda ao Senhor. Porque hoje Deus pode gerar vida. Terceira porta de bênção com poder que existe na gratidão. Esse eu fiquei mais impactado ainda quando eu li. Não é? Às vezes a gente passa pela Bíblia e às vezes a gente não consegue entender determinadas situações, né, apóstolo? Determinados remas da palavra. Olha o que diz. Eu faço questão que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. Olha que coisa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não murmureis. Está ali no telão. Não reclamem, como alguns deles reclamam, murmuram e morrem pelo destruidor. Meu querido, sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que quando eu assumo uma postura contrária à postura de agradecimento, que é a postura de murmuração, postura de reclamação, a Bíblia diz que tem um demônio que vem trazer morte, um demônio que vem trazer destruição. Tem alguns textos bíblicos que chamam esse demônio de exterminador. Não é isso? Você tem na sua Bíblia aí, uns falam destruidor, outros falam exterminador. Seja o que for, isso representam demônios que podem exterminar, meu querido, situações da sua vida. Quando você começa a reclamar, em vez de agradecer, vem um demônio atuando por trás disso aí e começa a destruir mais a coisa ainda. Começa a trazer depressão, começa a trazer aquele sentimento de impotência, começa a trazer aquele sentimento de que as coisas não se resolverão.
Começa a trazer aquele sentimento de que você não vai solucionar. Começa a trazer aquele sentimento de morte. E traz mesmo. E a Bíblia diz que isso é um demônio que atua. Por isso que o convite para você, meu querido, é independente da situação que você esteja vivendo, que você agradeça ao Senhor, que você tenha um coração agradecido. Senhor, mas isso não está do jeito que eu quero. Sim, não está do jeito que você quer, mas está do jeito que Deus quer, do jeito que Deus planejou. Deus está no controle de tudo. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então, meu querido, se eu estou diante de uma doença, Senhor, mas Deus está diante disso tudo, Deus está sabendo disso tudo. E se você agradecer nessa situação, eu creio que isso pode gerar vida para você. Mas minha família está destruída. Eu creio que pode gerar vida na sua família. Eu creio que pode resgatar o seu filho. Eu creio que cura pode vir diante da situação. Agora, se você, ao contrário, tomar uma postura de reclamação, uma postura de murmuração diante das situações, a Bíblia diz que tem um demônio esperando para exterminar. É exterminar situações. É exterminar o que já está ruim. É acabar com o que já não presta. Entendeu isso, meu querido? Isso é grave. E a Bíblia nos convida a tomar uma postura de agradecimento. Agradecimento. Sabia? Eu poderia dizer para vocês várias outras bênçãos que poderiam vir diante de posturas de agradecimento. Mas eu quero parar por aí, que depois eu sei que o apóstolo Wagner também vai trabalhar muito sobre esses temas, honra, gratidão, né, meu apóstolo? Ele já falou que vai trabalhar, eu sei que vai. Mas eu quero também dizer a você que existem situações na nossa vida que nos impedem de sermos gratos. Opa, peraí, pastor, quer dizer que tem situações que me impedem de ser grato? Sim. Tem sentimentos, emoções, situações que me impedem de agradecer e me fazem murmurar. Quais são? Um deles é sentimento de inferioridade. Olha, aqueles que têm sentimento de inferioridade, ele sempre diz, me ajudou porque é a obrigação dele. Fez isso por mim porque é a obrigação dele. Meu líder está me ajudando, é a obrigação dele. Quem disse isso, meu querido? Quando você tem um sentimento de inferioridade, você acha que as pessoas têm obrigação sobre a sua vida porque você é menor, porque você é menos favorecido. Enquanto a Bíblia, ao contrário, ela te convida para que você tenha um sentimento de conquista, um sentimento de vencedor, e deixe o sentimento de inferioridade e fala, vai lá conquistar, vai ativa. Aí eu entro para o outro impedimento, sabe qual é? Autossuficiência e arrogância. Meu querido, quem é arrogante, quem é autossuficiente, ele não agradece, porque ele acha que tudo vem dele e ele pode tudo. Esses dias eu estava lendo na revista Carta Capital, apóstolo. Abílio Diniz, um dos empresários mais bilionários do Brasil. E ele estava dando uma entrevista e ele estava falando, o entrevistador perguntando a ele alguns segredos para que ele fosse um empresário tão bem sucedido. E ele falou o seguinte, olha, eu sei ouvir, eu achei interessantíssimo. Eu tenho meus ouvidos sempre atentos para ouvir todos. Eu ouço desde o faxineiro até os meus executivos. E ele não disse isso, mas eu entendi isso. Que ele tem conselheiros, coaches que ministram sobre a vida dele. Meu querido, quem é arrogante, quem não tem humildade em si, quem é autossuficiente, ele não submete a pastor, ele não submete a líder, ele não submete a discipulador. Ele se acha autossuficiente, eu sei tudo. Ele não se submete a aprendizado, porque ele acha que sabe tudo. Ele comanda tudo e quebra a cara. Quebra a cara. Agora, aqueles que têm um discipulador sobre a sua vida, um mentoreador sobre a sua vida, um coach, use o nome que você quiser. No nosso caso, do MIBA, nós temos um pastor. Nós temos uma pastora, nós temos pastor Wagner, apóstolo Wagner, apóstolo Eunice. São nossos pastores. E aqueles que não querem se submeter, infelizmente estão perdendo. Essa aqui é uma notícia ruim disso tudo. Estão perdendo. A pastora Suzane ontem estava testemunhando. Nós temos 19 anos, fizemos 19 anos de casado. E assim que nós casamos, nós conhecemos os apóstolos. 19 anos. E hoje eu paro para perguntar, onde eu estaria se não fosse o mentoreamento deles? Se não fosse o pastoreio deles?
se não fosse o ministério deles? Onde estaríamos? Onde você estaria, meu querido, se não fosse o seu pastor ministrando na sua vida, se não fosse o seu líder ministrando na sua vida? Ontem eu vi uma declaração de um discípulo também: pastor, sou agradecido pela sua vida. 13 anos com você. E eu agradeço demais por você estar comigo. Onde estaríamos? Onde estaríamos? E às vezes a gente não consegue entender isso porque a arrogância impede. Quem é arrogante fala: não preciso. Não preciso de conselho. Não preciso de discipulador, não preciso de pastor, não preciso que fique sabendo da minha vida. Essa é a postura, sabia? Sabe o que mais impede a pessoa ser grata? Mágoas, ressentimentos, sabia? Sempre vítima, se acha sempre vítima. Eu poderia falar vários outros adjetivos emocionais que nos impedem de sermos gratos. Mas eu quero parar por aqui. E quero finalizar dizendo para você, meu apóstolo Wagner, apóstolo Eunice, até partindo por esse princípio de gratidão, que nós somos uma igreja muito grata, viu? Nós temos ensinado isso, o MINBA, Ministério Internacional Batista do Avivamento, através dos seus 12, através dos seus pastores, através dos seus líderes, através dos seus discípulos. Nós temos ensinado os nossos discípulos, apóstolos, todos os seus 12, todos os seus pastores, a sermos gratos. Como Pedro subiu aqui e disse, o que nós temos hoje, o que somos hoje, nós devemos a vocês. Nós somos a sua cara. E eu quero dizer ao Senhor que se eu fracassar é culpa do Senhor, viu? Mas eu quero dizer ao Senhor também que como eu estou sendo bem sucedido, a sua igreja está crescendo, avançando, isso também é culpa de vocês. É culpa da apóstola, é culpa do apóstolo Wagner, viu? E isso não tem preço, sabia? Não tem preço, não tem como agradecer. Toda vez quando eu falo do poder que existe sobre um sacerdote, sobre um pastor, sobre a nossa vida, eu lembro do livro de Juízes, capítulo 17, versículo 10, em que Mica, ele era um judeu, e ele vê um sacerdote dando bobeira. Era um novinho, a Bíblia diz que era um sacerdote novo, né? Um levita da tribo de Levi, um sacerdote, e ele está passando, aqueles mochileiros, aquele jovem mochileiro, né? Pega as mochilas, coloca nas costas e sai para passear, vai ver onde Deus vai levar. E ele passa na porta de Mica, lá em Juízes capítulo 17, depois você vai ler, né? Ele passa na porta de Mica e Mica viu e falou: opa, um sacerdote, vem cá. Chama ele, vem cá, ministre sobre a minha vida, eu lhe pago, eu lhe alimento, eu lhe dou o que comer, e a única coisa que eu peço é que você seja sacerdote na minha casa, seja sacerdote na minha vida. Era um judeu que tinha um entendimento que mesmo um novinho, mesmo um sacerdote mais novo, ministrando sobre a casa dele, poderia trazer vida, poder para a casa dele. E ele faz uma declaração que é tremendo. Ele fala assim, lá no versículo 13, se eu não me engano, ele fala assim: agora eu sei que o Senhor vai me fazer bem, porquanto eu tenho um levita sacerdote ministrando sobre a minha vida. Agora eu sei que Deus vai me fazer bem, porque tem um pastor ministrando sobre a minha vida. Agora eu sei que Deus vai me fazer bem, porque tem um apóstolo ministrando sobre a minha vida. Tem um apóstolo ministrando sobre a minha vida. Igreja, Deus vai lhe fazer bem, porque você tem um apóstolo ministrando sobre a sua vida. Você tem um pastor ministrando sobre a sua vida. Você tem um líder ministrando sobre a sua vida. Isso não tem preço. Entendam isso. Toda vez, apóstolo, quando eu lembro desse texto, eu me emociono. Porque você pode ver que muitas vezes os coaches, os mentoreadores, eles escolhem, né? Fala assim, eu estou lendo um livro, li vários livros sobre isso, e eles falam o seguinte: olha, eu escolho quem eu vou ministrar, e eu vou cobrar, e vou cobrar alto. Meu querido, para você ter uma ideia do valor, pode chegar até 5.000 a hora. A hora. Sabe para quê? Para ouvir e aconselhar. Ouvir e aconselhar. E às vezes quanto você já pagou para o seu apóstolo para ele ministrar sobre a sua vida? Quanto você já pagou para o seu pastor para ministrar sobre a sua vida? Quanto você já pagou para o seu líder ministrar sobre a sua vida? Quanto? E qual o preço disso? E eu quero dizer, meu apóstolo, minha apóstola, que existem várias formas de demonstrar gratidão, viu?
Existem várias maneiras, várias formas, honrando, servindo. Eu quero me ater somente a duas, para finalizar. Existem várias formas de você mostrar gratidão, de você demonstrar honra, e às vezes são gestos simples que demonstram muita gratidão. Eu lembro que o apóstolo estava compartilhando com a gente que uma pessoa estava querendo abraçá-lo, e aquele abraço demonstrou toda a gratidão que ela tinha pela vida deles. Às vezes você pode demonstrar gratidão com um abraço. Às vezes você demonstra gratidão de diversas outras formas. Mas eu quero dizer a você que uma forma, meu apóstolo, minha apóstola, que a sua igreja pode demonstrar gratidão a vocês, sabe qual é? Obedecendo. Obedecendo. Eu não vejo uma igreja demonstrando gratidão aos seus pastores, aos seus apóstolos, se não for obedecendo. Sabia? Se não for obedecendo aquilo que falam. Deus fala sobre isso, né? Saul, ele não tinha esse entendimento do que era demonstrar gratidão. Deus mandou Saul conquistar um povo, os amalequitas. Depois você lê lá em 1 Samuel capítulo 15. Deus mandou que Saul conquistasse os amalequitas. E Saul foi lá conquistar os amalequitas. Mas Deus disse, destrói tudo. Não deixa ninguém. Aí Saul viu umas vaquinhas lá bonitas, umas ovelhinhas bonitas, e falou, opa, vou tirar essas vaquinhas, vou tirar essas ovelhinhas para consagrar a Deus, para agradecer a Deus. E esqueceu de obedecer. Ah, eu vou levar o rei também, né? Esse rei aqui pode representar um grande troféu. E a consequência foi que ele levou uma bronca terrível, que trouxe maldição sobre a vida dele, porque Deus falou para ele, eu preferia que você me obedecesse do que você sacrificasse. Não tem sacrifício que pague a desobediência. Ou seja, eu prefiro 1000 vezes que você obedeça do que você sacrifique. Meu apóstolo, minha apóstola, eu quero crer que nós estamos diante de uma igreja que lhe obedece. Viu? É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos obedecê-los. Jesus levava isso tão a sério, a questão da obediência, né? Que Jesus chamou Pedro, determinada vez, e falou assim, Pedro, você me ama, Pedro? Lembra da história? Pedro, sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro falou assim, sim, Jesus, eu te amo, você sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Dentre várias lições que a gente pode tirar dali, uma delas, que para mim é muito forte, é que você demonstra gratidão, meu querido, quando você obedece à visão que aquele líder tem. Quando você obedece o propósito daquele líder. O apóstolo, Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, eu só vou acreditar que se você me ama, se você cuidar das minhas ovelhas. Eu vim aqui para que você cuide das minhas ovelhas. E se você não cuidar das minhas ovelhas, eu não vou acreditar no seu agradecimento. Eu quero dizer ao Senhor, meus apóstolos, a senhora, minha apóstola, que a nossa igreja, nós temos a visão de vocês. A sua visão é para ganhar vidas, é para discipular, é para evangelizar. E essa igreja tem a sua cara, minha apóstola, para ganhar vidas. E como um gesto de gratidão, nós esse ano nós só ganhamos 163 discípulos para o Senhor. Isso, meu apóstolo, é porque nós estamos obedecendo ao Senhor. É uma demonstração que nós temos, que nós, a nossa igreja, os seus 12, os seus apóstolos, os seus líderes, os seus pastores, eles estão dizendo ao Senhor que, olha, nós estamos obedecendo ao Senhor, temos a visão que vocês têm. E nós, como igreja, cremos que se nós continuarmos a obedecê-los, a segui-los, a cumprir essa visão que você tem, nós vamos chegar muito mais longe. A distância que nós chegaremos é a distância, o tamanho da sua visão. E a sua visão, para quem não sabe ainda, é sermos a maior igreja desse estado. No mínimo, a maior igreja desse estado. A maior igreja dessa cidade. Você pode falar, reclamar, mas é a visão dos nossos pastores. E essa é a visão que nós temos. Nós só conseguimos entregar 162 discípulos esse ano, apóstolo. Nós só conseguimos entregar 100 células. Poderíamos avançar muito mais. Eu quero crer nisso. Mas, por outro lado, eu queria que o senhor aceitasse essa oferta como uma oferta de gratidão da sua igreja.
Sabia? Como uma oferta de gratidão dos seus pastores, dos seus 12, dos seus líderes, dos seus discípulos. E quero dizer ao Senhor, como uma declaração profética, que o ano que vem nós vamos conquistar mais. Como uma forma de gratidão que nós temos por tudo que vocês têm feito por nós. E ao mesmo tempo, pedir perdão. Sabia? Porque nós poderíamos ter avançado mais. Nós poderíamos ter crescido mais. Nós poderíamos estar até mais próximo à visão que vocês têm. E isso é um motivo para a gente de perdão. Sabia? É o máximo que nós conseguimos fazer, mas é pouco. Mas eu quero dizer que nós, como esses batismos, esse trabalho que nós implementamos, as nossas células, é uma forma que nós temos de dizer para o Senhor, muito obrigado. É uma forma que nós temos, viu, minha apóstola, para dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Não tem preço, não temos como agradecer, não temos como pagar. Sabia? E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que outra forma de você agradecer, demonstrar gratidão, sabe qual é? É investindo, é ofertando, é presenteando, entenda como você quiser, é primiciando, é dizimando. E eu quero dizer a você, meu querido, que se você ainda tem falhado, infelizmente a nossa igreja hoje, se tiver 30% de dizimista, tem muito. E nesse ponto, você está sendo ingrato. Você está sendo ingrato. Pelo que Jesus fez por você, pelo que seu apóstolo está fazendo por você, pelo que seu apóstola está fazendo por você, pelo que seu líder está fazendo para você. Eu quero te chamar, meu querido, a ter um sentimento de gratidão. Dízimo é uma postura de gratidão a Deus. É uma postura de gratidão. Antes de ser uma obrigação, dízimo é uma postura de gratidão. Essa semana nós estudamos Marcos capítulo 1. O apóstolo ministrou Marcos 1, versículo 44. Um discípulo foi curado da sua lepra. E ele vai para Jesus agradecido. Senhor, eu agradeço ao Senhor. Estou com o coração agradecido. Estou feliz porque fui curado da minha lepra. Jesus vira para ele e fala assim: Deus te abençoe, meu filho. Agora vá e entregue a tua oferta ao sacerdote. Lá, leia lá. O que Jesus estava falando? Deus te abençoe, meu querido. Agora entregue a sua oferta de gratidão. Demonstre mesmo de forma efetiva que você está grato pelo que você tem recebido. E eu quero que você entenda. Eu não quero lhe constranger, não. Ou quero sim, eu quero lhe constranger sim. Para dizer a você, meu querido, que quem é grato, oferta. Quem é grato, entrega seu dízimo. Quem é grato, entrega o seu presente. Que presente, apóstolo? Não sei, é seu. Às vezes é R$1 que você tem, mas aquilo ali, às vezes é um abraço que você tem, o seu presente. Mas isso ali significa muito para quem está recebendo. Aquilo ali significa gratidão. Sabia? Gratidão. Olha, eu não entendia, o apóstolo fala, eu já falei com ele. No início eu não entendia muito bem essa questão de primícias, porque para mim se confundia muito com dízimo. E mesmo assim eu tomei uma postura, eu falei assim, eu não estou entendendo nada, mas eu vou entregar do mesmo jeito. Sabe por que eu resolvi entregar do mesmo jeito? Gratidão. Coração grato. Viu? Não tem preço. Vou voltar no Abílio Diniz, bilionário. Ele fala o seguinte, olha, de tudo que eu ganho, eu separo uma parte para ofertar todo mês. Eu fiquei impactado, ele não disse qual é a parte. Eu separo uma parte de tudo que eu ganho, bilionário. Eu separo uma parte para entregar todo mês. Olha, e ele diz, ele mesmo afirma, não é uma oferta esporádica, é uma oferta mensal. Ele não disse se é para a igreja, não disse que é para a instituição, não disse para o que é. Mas ele fala, todo mês eu separo uma parte para entregar. Aí vem o Paulo Vieira, né, com um livro que o apóstolo indicou, muito bom também. Milionário também. Ele diz o seguinte, um dos princípios para que você seja abençoado, próspero e rico, ele fala, é ofertar. Eu fiquei assim. E ele disse, olha, eu não oferto 10% não, eu oferto 15% de tudo que eu recebo. Milionário. Aí você pode vir, mas é muito dinheiro, o cara é milionário. Sim, mas ele sabe que é o que desencadeia esse processo de prosperidade.
e que traz gratidão para a vida dele e desencadeia esse processo, é quando ele oferta. E ele é muito claro, ele oferta para a igreja e para outras instituições. Ele dá o dízimo dele, que ele é evangélico, e outras instituições. Coração grato. Então, meu querido, durma com essa. Eu vou acreditar que você é grato pelo que a sua igreja tem feito por você, quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas, viu? Não me entenda mal. Pode até ficar com raiva de mim, mas desde que você entregue o seu dízimo, você vai ser abençoado. Entendeu isso? E eu tenho certeza que os apóstolos vão se sentir agradecidos, porque você entendeu qual é a missão que nós temos para cumprir. Amém?